Agora a participação da nossa companheira jornalista Vera Magalhães. Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago. Para você, para todo mundo no estúdio e para quem nos ouve e nos assiste nesta quarta-feira. Ô Vera, o presidente Jair Bolsonaro deu uma breve entrevista ao jornal o Globo dizendo que ele é assim mesmo e não vai mudar as coisas que diz. Você acha que é possível esperar mais declarações explosivas por aí do presidente da República, Vera? Acho que sim, Thiago. Não só declarações, como alguns atos, algumas decisões que também seguem a esse estilo que ele diz ser pessoal, que não tem nenhuma estratégia envolvida e que também não tem como foco 2022. Ele disse nessa breve entrevista à jornalista Jussara Soares, do jornal o Globo, que se ele fosse pensar nas eleições de 2022, ele não dava essas declarações. Então ele está convencido de que deve fazer isso mesmo, falar àquele público mais convertido e mais fiel ao bolsonarismo raiz, por assim dizer, aquele estilo que ele demonstra desde que era deputado federal, em vez de tentar ampliar esse leque de apoios ou mesmo ampliar uma base política que lhe dê sustentação. Então, Bolsonaro seguirá nesse diapasão, que inclui as declarações recentes em relação à imprensa, em relação ao pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, também a forma como ele tratou o massacre de presos em Altamira, no Pará, dizendo que deveria perguntar para as vítimas, das pessoas que foram chacinadas, como elas se sentiam diante daquilo, etc. Acontece que esse estilo começa a assustar setores mais amplos da sociedade, políticos, mesmo aqueles que, num primeiro momento, relevavam algumas coisas de Bolsonaro em nome da agenda econômica, ou que se dispunham a aceitar algumas dessas declarações porque o resto do ministério era técnico e conduziria o país à superação da crise econômica, começam a demonstrar preocupação. Falei com vários deles, falei com pessoas ao centro, à centro-direita, de vários partidos, que começam a demonstrar uma certa preocupação com a permanência desse estilo explosivo por parte do presidente da República, a quem cabe seguir a Constituição, respeitar os limites institucionais do cargo e também conduzir o país a uma certa normalidade, a uma tranquilidade, em um ambiente assim conflagrado por obra e graça do próprio presidente da República, e não porque ele tenha sido provocado. É difícil você imaginar que investidores virão para o Brasil. Um episódio que pode parecer prosaico, mas não é. O presidente deixou de receber o ministro das Relações Exteriores da França, que esteve no Brasil pela primeira vez e tinha uma agenda oficial com ele. No mesmo horário, ele apareceu cortando o cabelo numa cadeira de barbeiro e fazendo uma live. Isso pode parecer uma lacrada bacana para os fãs do mito, mas internacionalmente é quase inexplicável. Outras autoridades estiveram com o ministro depois disso, não tiveram nem coragem de abordar esse episódio, porque ele é um episódio constrangedor do ponto de vista da diplomacia, da liturgia do cargo e etc. Então, as pessoas podem ter uma visão meio ingênua e meio baseada na espetacularização da política que a gente vê promovida pelas redes sociais, mas o fato é que episódios como esses vão causando um estigma na imagem do Brasil no exterior. Já havia um estigma parecido com Dilma Rousseff, que era considerada uma chefe de Estado aquém das exigências do cargo, seja pelo que ela dizia, seja pela forma como conduziu a política econômica. Se Bolsonaro optar por ser também ele um político folclórico, isso tem consequências internas, inclusive na redução do próprio apoio do presidente, porque vamos lembrar que ele não foi eleito pela maioria absoluta das pessoas, ele foi eleito por uma minoria, a maioria não votou nele, mesmo no segundo turno, e mesmo entre esses que votaram no primeiro ou no segundo turno, havia muita gente que o fez dando um voto útil contra alguma coisa que elas consideravam pior. Se ele enveredar por esse caminho de confronto, ele vai perder mais e mais esses setores que votaram nele, mas que não são bolsonaristas de raiz. Ô Vera, e diante da afirmação do próprio presidente de que ele não vai deixar de dizer e propor o que pensa, mesmo diante dessas reações, qual deve ser a reação da classe política e qual o papel dos demais poderes diante dessas afirmações?
Tiago, eu conversei com muita gente do entorno do próprio presidente, com pessoas do Congresso e do Supremo e também políticos nos partidos, etc. Começa a haver reações, né? O Congresso já derrubou 2 decretos do presidente da República e tem aí alguns dispositivos que podem limitar o poder do Executivo, mostrar que existe uma linha, sim, da qual não se pode passar, não é possível e não é franqueado ao presidente nem aos seus ministros todo o poder, pleno poder, sem nenhum tipo de fiscalização. Então, depois em vez de ficar chorando por emendas, chorando por uma coalizão mais ampla, o que fez o Congresso? Ampliou a possibilidade de o orçamento ser impositivo. Então, com isso, marcou uma posição e preservou o seu próprio espaço de atuação. Da mesma maneira, derrubou os 2 decretos. Agora, existem alguns outros projetos na mesa que podem se prestar também a uma demonstração do Congresso de que ele tem prerrogativas. Um deles é a portaria 666, que prevê a deportação de chamadas pessoas perigosas. Essa portaria tem inconstitucionalidades apontadas aí por especialistas. Ela está sob análise da assessoria técnica da Câmara dos Deputados e ela é forte candidata, se não a ser derrubada, a ser muito alterada, aí numa demonstração de limites não só para o presidente Jair Bolsonaro, mas também para o ministro Sérgio Moro, cuja atuação no inquérito da Operação Spoofing assustou os políticos, a forma como ele se imiscuiu na condução do inquérito. Da mesma maneira, existem várias propostas de limitação de edição de medidas provisórias, que devem começar a andar mais aceleradamente no Congresso, também como uma forma de conter a sanha algo autoritária do presidente da República. No Supremo, existe uma disposição de também mostrar ao presidente que há limites, inclusive, para o que se pode falar, embora ele ache que não. Então, existe uma grande possibilidade, ao vice de ministros, de que seja acatada a interpelação feita pelo presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, para que Bolsonaro seja instado a saber o que sabe do desaparecimento de seu pai. Como ele mesmo disse que não tem nenhum documento que baseie aquela falácia que ele disse, de que Santa Cruz foi morto pelos próprios companheiros, ele deverá, portanto, ter de se retratar. E aí, isso como riscar uma linha no chão, Tiago, dizer a partir daqui, presidente, o senhor não pode ir. Existem limites para o cargo que o senhor ocupa, existe uma compostura institucional e republicana que se exige do presidente da República. Seriam formas didáticas de combater essa insistência meio infantil do Bolsonaro de dizer eu sou assim mesmo e eu não vou mudar. Isso é coisa que eu ouço do meu filho de 10 anos, de alguém que chegou à presidência da República com todas as responsabilidades do cargo e tendo de governar para um conjunto de pessoas da sociedade que não necessariamente endossa o seu comportamento, dizer eu sou assim e não vou mudar, parece birra de criança. Vera Magalhães, bom dia de trabalho para você, estaremos te acompanhando. Até mais tarde. Até mais tarde, um ótimo jornal para vocês.